Boa tarde, boa tarde, boa tarde, minha gente. Boa tarde a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui nesta tarde de segunda-feira, 4 de julho do ano de 2022. E estamos aqui, diretamente do Estúdio 7, iniciando mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em finanças. Boa tarde. Estamos aqui nesta transmissão, eu, a Nina como diretora de imagens, a Rosário como profa assistente. Vamos juntos aqui até às 16 horas. Ok, minha gente? Com a disciplina de projeto de aprendizagem interdisciplinar. Beleza? Câmbio. Nina, pode ampliar o slide todo aí na tela. Gente, a gente vai um pouquinho devagar nessa transmissão por conta da garganta do prof aqui que está arranhando, tá bom? Beleza? Tentar modular aqui a voz aqui para não forçar demais. Ok. Estou olhando aqui pelo IPTV. Os chats conectados conosco. Eu estou vendo Francinópolis. Estou vendo Murici dos Portela. Boa tarde. Parnaíba. Povo de Queimada Nova e Ribeira do Piauí. Minha gente, a aula de hoje a gente vai tratar de tripé da sustentabilidade. É a relação das empresas locais com o meio ambiente, causas sociais. É este o nosso conteúdo da aula hoje de projeto de aprendizagem interdisciplinar. Deixa eu calibrar minha canetinha mágica para a gente começar a trabalhar. Eu sou o professor Fernando Galvão, vamos juntos aqui até as 16 horas, ok? Kathleen, boa tarde. Boa tarde também para a Thalita Nascimento. Oi, minha gente. Ó, o povo de Queimada Nova já está dando boa tarde aqui pelo chat do IPTV. Minha gente, dúvidas, exemplos, observações, por favor, fiquem à vontade pelo chat. Ei, Nina, bota aí na tela aquela cartela do Hora de Praticar. Na última aula, exato, é verdade. É na próxima aula que a gente faz. Muito bem, é verdade. Vamos lá. Nosso objeto de conhecimento: compreender o conceito de tripé da sustentabilidade. Avaliar as ações de sustentabilidade é o nosso objeto de estudo nesta aula de hoje e na aula de amanhã. Beleza? Vamos adiante. Eu começo com esta frase: o foco total da sustentabilidade está nas empresas. Vou destacar aqui com o marca-texto amarelo. O foco da sustentabilidade, ele está nas empresas. Né? Ok, minha gente. Está faltando até um Szinho aqui. Só um minuto. Nas empresas. Pois elas são as maiores responsáveis pelas alterações no meio ambiente. Sacam? Vamos imaginar aqui que a empresa, e aí é um conceito da empresa, ela é uma unidade técnica de produção. Técnica de produção. Ok? Tá aqui. Esta unidade técnica de produção, ela vai absorver aqui recursos. Vão entrar aqui dentro desse processo o capital. Vai entrar aqui dentro aqui matérias-primas. Deixa eu apagar aqui, vou botar só o MT. MP. Matérias-primas. Aqui eu vou ter pessoas. Ok?
combinadas em um processo produtivo. E aqui, dentro desse processo produtivo, nós vamos ter as saídas. Teremos produtos, teremos, quem sabe, serviços. Existe uma tendência no mercado hoje, inclusive, de empresas que produzem somente produtos agregarem serviços, não é? Às suas atividades. Então, aqui é um esboço bem simples de um processo produtivo. E aí, nesse sentido, essa transformação é exatamente aqui dentro que ocorrem as transformações de matérias-primas em produtos acabados ou semi-acabados e que vão gerar, naturalmente, alterações no meio ambiente. A gente chama isso, inclusive, de externalidade. Bora imaginar que um determinado processo produtivo de produção de couros, de um curtume, gere resíduos líquidos, químicos agressivos ao meio ambiente. Essa é uma externalidade negativa, é um efeito colateral da produção de couros em um curtume. Agora, vejam, como o curtume é responsável por isso, ele precisa se responsabilizar pelo descarte adequado desses resíduos gerados. Sacam? É essa a pegada que a gente precisa levar em conta na hora de falar de sustentabilidade. É cada um ser responsável pela parte que lhe cabe. Uma família, por semana, ela gera alguns quilos de lixo, de resíduos no meio ambiente. E a pergunta é, a destinação ela é adequada? A prefeitura ela já estruturou o sistema de coletas de forma a, de fato, conseguirmos fazer um ótimo gerenciamento dos resíduos gerados pela comunidade? Esses são pontos que merecem destaque. Está dando foco aqui nas empresas, mas é a responsabilidade de todo mundo. Empresas, governos, pessoas, ONGs, fundações, cooperativas, associações e por aí vai. Tá bom? É responsabilidade de todo mundo. O tripé da sustentabilidade. Vejam só como essa coisa funciona. E sustentabilidade é a palavra da onda, né? Em todo lugar, em todo o mundo. Aí eu faço uma provocação para vocês. Se aqui está posto, deixa eu destacar aqui em azulzinho. Se aqui está posto que a palavra sustentabilidade ela está em todo lugar hoje, ou deveria estar em todas as rodas de conversa e de debate hoje, minha pergunta é, aí em Muricy dos Portela, a palavra sustentabilidade, ela ocupa a importância que ela merece dentro da cidade de vocês? Pergunto para o povo de Parnaíba. Será que a sustentabilidade ela está fazendo parte das rodas de conversa, de preocupações, não é? Da administração pública, das pessoas, das empresas? Será que está fazendo parte desse debate, das conversas? Em Queimada Nova, a sustentabilidade tem lugar nas rodas de conversa, de preocupações de pessoas, de empresas, da administração pública. Também Ribeira do Piauí é de uma região produtora de grãos. E aí, como é que funciona essa sustentabilidade? Ela faz parte do cotidiano? Thalita, boa tarde. A Kathleen e Thalita. De onde vocês moram, a sustentabilidade faz parte da ordem de preocupações de vocês? Entendem? Isso é muito importante. A gente fazer essas reflexões. Porque, vejam, na mídia, nas escolas, nas universidades, nos governos e nas promessas políticas, né, de forma geral. Agora, eu queria ressignificar esta palavra aqui. Ó,
Está vendo aqui promessas. E eu queria ressignificar promessas, convertendo ela numa outra palavra. O ideal é que tenhamos compromissos com a sustentabilidade, com o meio ambiente, sacam? Porque quando a gente está falando de compromisso, parte do princípio, Kathleen, que nós temos, Kelly Souza, que nós temos um objetivo. Se você tem um compromisso, você tem uma meta, e que você vai buscar atender essa meta, sacam? É mais monitorável. Uma promessa, ela é vazia. Um compromisso, ela tem como pano de fundo envolvimento. Você tem que ter objetivo, você tem que ter metas mensuráveis, você consegue acompanhar essas metas, né? Esses são pontos importantes que a gente precisa destacar. Em termos de sustentabilidade, tem muita gente fazendo marketing, tem muita gente fazendo propaganda, mas pouca substância. Precisamos de mais compromissos, de mais trabalho, ok? Destaquei em amarelo aqui. O foco total está nas empresas, né? Porque são as maiores responsáveis. E pode ter como consequências desequilíbrios ambientais, né? Desequilíbrios ambientais, e que vão afetar não somente a natureza, mas também as comunidades que estão ali em contato direto com a natureza. A Kelly está dizendo que está mais ou menos o termo sendo tratado. A Kathleen também está dizendo mais um meio termo. O Davi William, boa tarde. Compromisso é algo que o governo não tem, né? Está dizendo aqui o Davi. Davi, inclusive, a gente trata de uma pauta global, saca? Isso aqui é uma pauta global e a gente precisa realmente de quem é tomador de decisão, o comprometimento com estas pautas aqui, sacam? É preciso o exemplo, né? Você fala o exemplo. Se existe um exemplo dos tomadores de decisão, pode ser que isso seja incorporado por empresas, por pessoas, por governos, né? De forma mais sistemática. Beleza? Mas essa é uma decisão, inclusive, que ela não acaba. Né? É uma necessidade, é um grande dilema que nós temos, sabe, Davi William? É uma grande dificuldade que é equilibrar atividades econômicas com a preservação do meio ambiente. Mas esse é um caminho sem volta. Ou a gente encontra uma forma de equilibrar essas coisas, ou os desequilíbrios ambientais eles vão se intensificar e isso prejudica todo mundo, inclusive a topo da pirâmide, meio da pirâmide social e a base, ok? Percebam, como tem aí no trecho embaixo, como resultado dessas ações errôneas, a gente tem enchentes, desbarrancamentos, né? É tão debatido, por exemplo, o impacto do aquecimento global, chuvas ácidas, chuva em período de seca, seca em período de chuva, região fria passando período de seca, região seca, semiárida, passando por forte regime de chuvas, dá uma bagunçada no ecossistema como um todo, sacam? E isso tudo é reflexo, né, dessas ações, né, da atividade produtiva. Então, por exemplo, volta a imagem aqui para a menina, por favor. Vejam só, as cidades, geralmente uma comunidade rural, quando ela atende a determinados critérios, ela se emancipa e se torna cidade. E aí é quase que um curso natural, é como se o rio, a correnteza do rio que corre para o mar, que essa comunidade antes rural, ela vai se urbanizando, ela passa por um processo de urbanização. Detalhe que essa urbanização ela precisa ser planejada com muito cuidado.
a 6, a 8 mãos, a 10, a 12 mãos. Precisa ser uma coisa multidisciplinar, como é a ideia da disciplina aqui. Percebam que ao longo da disciplina a gente está tocando em vários assuntos que são, né, eles são interdisciplinares. Eles transbordam e tocam e derramam uns sobre os outros. Então vejam, quando a gente trata disso, as cidades vão passando por um processo de urbanização e, por vezes, essa urbanização ela não é bem planejada. E aí você vai ver comunidades, bairros, ocupando ali perigosamente as margens do rio. Não levam em conta os períodos de chuva. De repente vem a chuva, aumenta a lâmina de água, o rio, o lago fica mais largo, aí começam os alagamentos, a geração de prejuízos, tanto pessoais, familiares, como sociais, como públicos, né? Destruição de estrutura pública. A gente tem também certos... Me lembro demais. Aqui em Teresina tinha um ambiente... Tu lembra, Nina, da Curva São Paulo? Ainda tem, na verdade. Só que a Curva São Paulo ela não tinha estrutura nenhuma. É um lugar onde o rio faz a curva. Então ficava uma prainha, o pessoal montava uns bares de palha, umas cadeiras e vendia comida e bebida, e o pessoal ia banhar no rio e tudo mais. E a área foi urbanizada, foi construída toda uma estrutura, ficou bonita, ficou legal mesmo. O detalhe é que em pouco tempo, né, veio uma forte período de chuvas. Não me lembro se foi em 2009, Nina, alagou muita coisa aqui em Teresina, e o rio cresceu para cima da Curva São Paulo lá, e literalmente destruiu todo o investimento em infraestrutura que havia sido feito lá na região. Ou seja, você usa recurso público, mas ali, naquele pedaço, muito risco, é muito vulnerável a esse tipo de impacto ambiental. Mas, na verdade, é uma resposta à má ocupação do solo urbano. A gente vê aí, a gente está falando, e em termos de Brasil, vejam, lá no Rio de Janeiro, regiões onde com fortes regimes de chuva, houveram vários deslizamentos de terra, causando tragédias familiares, né, destruição de casas e de espaços públicos. Em Minas Gerais também aconteceu muito lá em Ouro Preto, né, que é inclusive um patrimônio histórico nosso. Então, vejam, quando você vê as cidades, os centros urbanos impermeabilizando o solo, antes a água batia, absorvia e ia para o lençol freático. Quando você começa a asfaltar muito, quando você começa a calçar tudo, ali a água não absorve, ela vai escoar para os pontos mais baixos. E se não houver um plano interessante de drenagem dessas águas, né, e é o que comumente acontece, você vai ter alagamentos, prejuízos para a comunidade. Sacam? A gente precisa repensar toda esse nosso modelo que a gente pensa que é desenvolvimento, ele precisa ser repensado, porque ele tem gerado concentração econômica, ele tem gerado degradação do meio ambiente e ele tem gerado injustiças sociais. Esses são fortes efeitos negativos da falta de um modelo de sustentabilidade. Por isso que é tão interessante, a gente já na aula está discutindo o tripé da sustentabilidade, porque a gente está discutindo o modelo que nos trouxe até aqui, ele não é sustentável. É tanto que temos crise sistêmica. Então a gente precisa repensar um novo modelo para que a gente possa desenhar um futuro desejável. E aí, nesse sentido, precisamos desenhar um novo modelo de sociedade. Um novo modelo de sociedade que seja economicamente viável, socialmente justo, ambientalmente correto. E a gente está falando de tripé, né, da sustentabilidade, mas essa coisa ela é tão nova, é tão recente que ainda não está em todos os livros.
há quem ainda coloque mais um elemento no tripé. Aí o tripé deixa de existir. Que dizem que a gente precisa de um modelo econômico, um modelo econômico viável economicamente, socialmente justo, ambientalmente correto e politicamente decente. Tem gente que coloca aí a política porque, na verdade, a política é a tomadora de decisões. Ok, minha gente, câmbio. E nós estamos discutindo coisas assim muito atual, né? Coisas muito atuais, sacam? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Nina. Tem gente participando aqui pelo chat. O Davi William, a humanidade influencia muito no meio ambiente, seja ela boa ou não. Exato, Davi. Tem impactos positivos e negativos. Na verdade, Davi pesa mais os negativos. Não é que, mas existem medidas, existem tentativas, existem esforços no sentido de a gente construir uma sociedade mais sustentável. O que essa realidade precisa o que essa forma de pensar sustentável precisa é sentar nas mesas de tomadas de decisões. Saca, Davi, Kathleen e Kelly, Câmbio, Thalita também, que está conectada conosco aqui. Beleza? Vamos adiante. Dúvidas, exemplos, observações do que de repente vocês vejam aí ao redor de vocês. Fiquem à vontade para compartilhar pelo chat, já que estamos tratando de sustentabilidade. Tem tudo a ver com o que acontece ao nosso redor, tá bom? Câmbio, povo de Queimada Nova, Murici dos Portela, Parnaíba, Ribeira do Piauí, Francinópolis, beleza. Vamos adiante. O desafio da sustentabilidade é justamente fazer com que tenhamos um crescimento urbano. Afinal de contas, ninguém quer voltar para a Idade da Pedra. Mas o objetivo, né, a ideia é que este crescimento seja feito da forma correta. Deixa eu marcar aqui com o verde, que seja um crescimento feito de forma correta, sem que nós tenhamos que sacrificar os recursos naturais para isso. Ok? Tudo bem. Aqui é um ponto interessante. Eu, por uma questão de tempo, de conexão, eu não consigo assistir sistematicamente a novela Pantanal. Mas é interessante. A Pantanal, ela discute um pouco essa questão. Porque você vai ver, volta aqui, Nina, para a minha imagem, você vai ver um grande fazendeiro que já ganhou muita grana, ele produz fazendas de gado de corte, só que para você fazer pasto para gado, você tem que necessariamente desmatar o meio ambiente. E hoje ele já está tentando repensar essas questões. Ele está sendo pressionado pelos executivos da empresa a aumentar a escala, devastar mais as matas, o meio ambiente, para aumentar pasto, produzir tipos de gados que consigam ter uma produtividade mais elevada. Isso naturalmente leva a mais devastação das florestas. E ele está tentando pisar no freio, e tem alguns diálogos muito interessantes nesse sentido. As dificuldades, literalmente, de você equilibrar a economia com o meio ambiente. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Nina, que a Kathleen está fazendo uma pergunta aqui, só para eu chegar perto aqui e poder ler. A Kathleen está dizendo, professor, desculpa, não entendi muito. Me explica o que é sustentabilidade. Volta aqui para mim, Nina. A aula toda nós vamos falar disso, Kathleen. Então, a sustentabilidade, ela é a capacidade de organização da sociedade, a organização, sobretudo, que possa incluir atividades economicamente viáveis, ou seja, investimentos, atividades econômicas que gerem ganhos econômicos para a sociedade, mas que precisa não só da dimensão econômica, mas também precisa ser um modelo econômico que gere justiça social e equilíbrio ambiental. Isso é sustentabilidade. Esse é o tripé da sustentabilidade. É você embutir, porque
para a gente chegar até aqui, o que é que o modelo econômico adotou? Apenas a observação às questões econômicas. Deixou de lado a dimensão humana, a dimensão social e a dimensão ambiental. É tanto que estamos aí num colapso ambiental. E agora a gente precisa rever isso. Mantendo os sistemas econômicos viáveis, mas eles precisam também atentar para a justiça social e para a preservação do meio ambiente. Essa é a tríade, esse é o tripé da sustentabilidade. Tá bom, Kathleen? Câmbio. Então, esses são os pontos que merecem destaque. Nina, pode botar o slide todo aí na tela, por favor. Quando eu der quando eu sair do enquadramento da tela, alguns pequenos segundos que eu demorar a falar é porque eu estou tomando um carocinho de água para irrigar a garganta. Beleza, muito bem. Vamos lá. A Kathleen disse que ficou claro. Espero que tenha ficado claro para os outros. Se não ficou, por favor, me digam. E aí eu vou tentar, óbvio, encontrar uma outra forma de explicar isso. Vocês já pensaram... Volta aqui para a menina. É muito interessante isso. Eu moro numa zona aqui em Teresina em que ela é muito urbanizada, né? A zona leste. E o detalhe, o que é que acontece? Lá em casa, está com 2 dias que do nada aparecem os sonhinhos. Aí lá em casa tem um pé de goiaba, um pé de goiaba eles comem as goiabas, tem um pé de acerola que eles comem também, né? E aí a gente fica, né, maravilhado. Você está aqui em casa, de repente começa a escutar o... Aí são os sonhinhos que estão lá no quintal. Mas o que é que acontece? É porque como tem árvore lá em casa, é bem arborizado, e tem árvores nas outras casas, os sonhinhos, eles são de algum lugar e eles vêm andando pelas árvores, não é, passando pelas casas, e onde tem árvore frutífera, eles vão lá para comer. A gente bota uma bananinha, eles comem lá, né, depois vão embora. Mas é muito, muito engraçado, é muito interessante os sonhos lá. E vejam, mas isso não é em todo lugar, isso é uma raridade. Se a gente for olhar para Teresina, qual é a casa que você está aqui, de repente está ali o sonho solto brincando nas árvores, né? Então é muito difícil a gente encontrar esse tipo de coisa, entendem? E vem dessa urbanização, que tanto impermeabiliza o solo, como ela desmata, ela destrói as árvores, você vai tirando as árvores, você vai perdendo a cobertura vegetal e aí os animais eles não têm para onde ir. Lá em casa de manhã e de tarde junta curicas que vão lá para cima para fazer algazarra comendo goiaba no pé de goiaba, fazem uma zoada danada, né? Mas é muito interessante, é muito engraçado isso, né? No meio da cidade a gente tem essas coisas, sacam? Né? Fica maravilhado, de fato, faz foto e vídeo e tudo mais. Vou até botar um vídeo dos sonhos lá no meu Instagram, no stories do Instagram, né? Então, passa por aí. Nina, pode botar o slide todo aí na tela, por favor. Então, vejam só. Lá em casa, no pé de goiaba, à noite, tem uma família de bem-TV. São bem uns 5 bem-TVs, todos dormindo lá no pé de goiaba. É muito engraçado isso. De manhã, 5 horas e 20 minutos, é zoada grande que esses bem-TV fazem na hora de acordar. A gente agradece, né? Pois bem, destaco aqui em amarelo. A sustentabilidade, ela é formada pelo tripé, né? Olha aí a sequência do que tu estava perguntando, Kathleen. Logicamente, seguido dos conceitos básicos que a gente vai trabalhar de cada um. É o tripé, a gente está falando da questão ambiental, social e econômica. São essas as dimensões que é o grande desafio da humanidade para a gente equilibrar. Beleza? Tudo bem? E outro ponto. Não tem jeito, minha gente. A atividade econômica ela gera os impactos no meio ambiente, mas a gente precisa ter
sensibilidade para as coisas, não tem jeito. Ó, é óbvio que é preciso a gente, de repente, fazer uma roça, né? Que a gente precise ou um produtor rural, expandir as áreas de desmatamento para produzir seus grãos, faz parte da questão. Mas o que a gente não pode ser é indiferente a. Vocês imaginaram uma queimada de mais de 3 mil hectares de terra? O quanto de cutias, o quanto que de preás, o quanto que de tatus, de pebas, né, de outros animais não morrem numa queimada como essa? Sacam? É em alta escala, o impacto é muito grande. As espécies vegetais, os próprios veios de água, os olhos d'água, né? Que vão se ficando cada vez mais escassos por conta disso. Então, a gente precisa levar isso em conta. No dia que a gente perder a sensibilidade para essas coisas, aí estaremos perdidos. Como diria Ariano Suassuna, o cara que escreveu lá o Alto da Compadecida, né, ao redor de buraco, tudo é beira. É a frase do Ariano Suassuna. Então, vamos adiante. Quando eu vejo uma área muito grande e sendo queimada, eu já penso logo, meu Deus, quantos animais eles ficam desalojados ou morrem. Né? Lá em casa, se tirar o pé de goiaba, os sonhos não tem mais como chegar lá, não tem mais porquê, né? As curicas não tem mais como chegar lá, entendem? E perde o tempero do lugar, né? Perde um pouco da identidade do lugar. Sacam? Vamos adiante. Se a gente for pensar aqui na dinâmica do meio ambiente, deixa eu destacar aqui em marca-texto verdinho, só um instante, tá aqui. No meio ambiente, vejam só. O meio ambiente equilibrado, mais do que um conceito, a ideia, ele é uma lei. Ele precisa ser conservado. E a obrigação de todos, governos, empresas, pessoas, né, de todo mundo, ok? Somos todos responsáveis por isso. A Kathleen está dizendo aqui, arranca o pé de goiaba. Não, Kathleen. Inclusive, a gente tem que construir lá em casa e a gente vai ter que construir a parte do pé de goiaba, não deixar sem cobrir. Porque se for botar a telha, tem que cortar o pé de goiaba. A gente não vai cortar. Uma parte da casa, quando chover, vai molhar, porque a gente não vai cortar o pé, saca? Davi William, as empresas já adotam coisas que não agridem o meio ambiente. Davi, sim, deixa eu te mostrar aqui, deixa eu ver se eu encontro um espaço aqui. Deixa eu usar esse slide aqui, que ele tem mais espaço para te explicar. Vejam, opa, passei demais. Vamos lá. Davi, funciona assim. Como é que funciona o manejo ambiental? O manejo ambiental, você tem uma grande área aqui. Vamos imaginar, minha gente, que aqui sejam alguns 5 mil hectares de terra. E esses 5 mil hectares de terra vão ser agricultáveis. Eles vão ser transformados em produção agrícola ou em pastos para criar... Não, aí basicamente é produção agrícola. Criação de animais não entra. Então, vejam, o que é que acontece no manejo florestal? Você separa essa grande área em células. Aqui, ó, né? Eu vou separar essa grande área, 5 mil hectares de terra, em células. É um exemplo de prática, Davi William, que ajuda a preservar o meio ambiente. Aqui são 5 mil hectares de terra e eu vou começar, e eu preciso extrair madeira para a minha atividade. Então, é muito invasivo, agride muito o meio ambiente. Então, aqui tudo é mata, eu vou devastar esta mata.
Ok? Vou tirar madeira dessa célula. E, Davi, eu já faço o reflorestamento. Depois, eu tiro a madeira dessa e faço o reflorestamento. Depois, eu tiro a madeira dessa e faço o reflorestamento. Da mesma forma com essa aqui. E da mesma forma com essa aqui. A ideia é que quando eu chegue aqui na última célula, quando eu chegue para extrair madeira daqui, essas áreas aqui elas já estarão recuperadas. Deixa eu só apagar aqui o vermelho. Aqui. Essas áreas elas já estarão recuperadas. E aí você volta de novo a extrair madeira daqui e recomeça o ciclo de novo. Entende? É uma forma de eu não ter que desmatar as florestas que ficam aqui no entorno. Então, eu desmato só o que está dentro desse quadrado. O nome disso é manejo florestal, aqui tudo floresta. Só que quando eu faço isso, eu acabo minimizando as necessidades de novos desmatamentos. Eu só faço desmatamento nessa faixa aí, nesse quadrado aí, nessas células. Ficou claro? Aí é um exemplo de ação para agredir menos. Agredir o meio ambiente de qualquer forma agride. Aí é uma tentativa de minimizar. Mas se estiver com fome, tem que arrancar. Tá dizendo ali o Davi. Não, vai ficar lá. Até porque tem a goiaba, né? Serve para as curicas, para os sonhos, serve para a gente lá de casa também. Uma de cada vez, Kelly, mas é como eu estou dizendo, como é uma área muito grande de terras, cada quadradinho desse é muito grande também, saca? E você faz o manejo florestal dessa forma. É uma estratégia para tentar desmatar menos. Sempre vai desmatar, mas aqui é para tentar desmatar menos. A gente chama isso de manejo florestal. Agora sim, tirou da terra, tem que botar de novo. Isso. Você vai tirando e vai reflorestando. E vai usando outras áreas. Quando elas estiverem, né, reflorestadas, quando tiver preparado de novo, aí você extrai a madeira de novo. Um outro exemplo, Davi e William, é criação de pacas. Deixa eu dar o exemplo aqui para vocês. Nina, volta a imagem aqui para mim, por favor. A paca é um animal silvestre, né? É uma caça que a gente chama. E o pessoal gosta muito de caçar. Caça veado, caça paca, caça tatu. O pessoal gosta muito de caçar. Então, o que é que um pessoal fez aqui na zona rural de Teresina? Eles pegaram pacas, né, da natureza e começaram a criar em cativeiro, fazendo com que essas pacas se multiplicassem. Então, cada paca dessa, ela parece uma cutia, só que ela é um pouco maior. Acho que é a parenta aí da cutia, da capivara, é uma coisa assim, um meio termo aí. E elas têm um chipzinho identificado e tudo mais. E o que é que eles faziam na época que eu me lembro? Confesso que não sei se ainda está rodando esse projeto. Uma pessoa que quer comer esse tipo de animal, de caça, ele vai lá nesse cativeiro e compra a carne da paca. Na época era vendida por R$25 o quilo da paca. E o que é que acontece? Não havia necessidade de você caçar pacas no meio ambiente. Aquelas ali, elas já estavam criadas em cativeiro para aquela finalidade. Como criar gado, para corte e para fornecer carne. A mesma coisa, mesmo princípio. Entendem? Óbvio, tudo isso com autorização do IBAMA, tem um estudo de impacto ambiental e tudo mais. Tudo muito bem planejado. Mas é um projeto que também é uma outra medida. A ideia é reduzir a caça desses animais, porque
a carne estava disponível para o consumo nesse cativeiro. Entendem? É essa a vibe usada. Impacto sempre tem no meio ambiente. Por exemplo, essas eram pacas tiradas do meio ambiente para criar em cativeiro. Só aí já tem um impacto. Entendem? A ideia dos empreendedores lá era minimizar o impacto, não precisando mais caçar pacas. Pode ampliar o slide tudo aí na tela. Tem participação pelo chat, por favor, Nina. Câmbio. Agora sim, tirou da... Ah, sim. Podia virar lei. Tem, inclusive, legislações, Kathleen, que numa propriedade rural que vai ser utilizada para fins agrícolas ou criação de animais, haja uma preservação de 30% das matas nativas. Então, você pode, por exemplo, vamos lá, bora imaginar aqui, deixa eu apagar aqui, só um minuto. Vamos imaginar que eu tenho uma área aqui, deixa eu botar a marca texto preto, que eu tenho uma área de, só um minuto, eu vou ser obrigado eu posso nessa área de repente estar mantendo, deixa eu botar a marca texto verde, eu posso estar preservando 30% da região das matas ciliares e eu posso estar usando economicamente essas outras áreas aqui para fazer pasto e criar gado, ou para produzir grãos, ou qualquer coisa parecida. É essa a ideia. Também tem uma questão na legislação que fala de mata contínua. Então, quando a gente coloca assim, vamos lá, você teria 50, quase como se fosse um corredor verde entre propriedades. Aqui eu já tenho outra propriedade de uma outra pessoa e na hora de preservar, deixa eu botar aqui, deixa eu apagar essa parte aqui, na hora de preservar, eu preservo uma área que passe de uma propriedade para outra, uma área contínua, sacam? E aqui, a partir daqui, eu consigo produzir economicamente essas atividades aqui. Sacam? Atividade produtiva. Aí eu teria esses exemplos. São exemplos de como a legislação vai tentando ser criada para tentar minimizar os impactos econômicos. Ok? Só arrancar essa árvore, né? Se tu pôr outra no mesmo canto, tá falando ali a Kathleen, né? Ok? Aqui em Teresina tem um problema, muitas árvores, aqui a gente planta muito ninho. O ninho é um tipo de árvore que ela não é natural daqui do Brasil, ela é da Índia, e ela pode gerar alguns impactos econômicos, aliás, ambientais. Os passarinhos que comem frutas do ninho, da ninho fêmea, podem ficar estéreis. Existem essas preocupações. Aí atrapalharia a reprodução das aves. O detalhe é que o ninho ele gera uma sombra, ele é uma árvore de médio porte e gera uma sombra muito rápida. Então, assim, é uma tentação você realmente substituir uma frutífera por um ninho. O detalhe é que tem todas essas questões aí ambientais, tá bom? Então, por meio ambiente é isso. As empresas, inclusive, precisam fazer, minha gente, o tratamento de efluentes, os resíduos gerados aqui, controle de emissão de gases, são ações necessárias. Se a gente for olhar aqui, neste diagrama aqui, eu tenho a dimensão ambiental. Ela engloba a conservação do meio ambiente, a educação ambiental, ok? A visão holística. Deixa eu apagar esse roxo. Eu vou pintar tudo de verde.
Deixa eu pintar de verde, marca texto verde. Aqui, né? Tem tudo isso aqui. Ok? Conservação ambiental, visão holística, né? A gente precisa ter tecnologias sustentáveis, a gente precisa fazer a gestão dos riscos, biodiversidade, entendem? Todos esses pontos devem ser observados nessa dimensão ambiental aqui de sociedade. Sacam? Beleza? Esses são pontos que merecem destaque. Ok? Vamos adiante. A gente tem agora uma empresa que deixar de fazer somente o que é exigido. E ela vai além. Ela vai buscar novas ideias, contribuir de forma significativa. Ela vai tentar encontrar novas formas de interagir com o meio ambiente de forma mais sustentável. Povo de Queimada Nova, de Ribeira do Piauí. Aí se torna uma empresa proativa, ao invés de reativa. Eu destaquei em amarelo aqui, programas que visam preservação da flora, da fauna, educação ambiental, construção de prédios ecologicamente corretos, a despoluição dos rios, tudo isso aqui é exemplos de ações que superam o que a legislação exige, não é? E contribuem muito para o meio ambiente. Aqui a gente já fala da dimensão social. E por dimensão social, percebam, deixa eu botar aqui, deixa eu botar de azul, marca texto azul. Essa dimensão social é a empresa que se preocupa com a comunidade que está no seu entorno, com as pessoas, ok? Ações que promovam a educação escolar, profissional e também intelectual, das famílias que estão ali na área de abrangência da empresa. Quando a gente olha para essa questão social, são medidas que minimizam as desigualdades, as injustiças sociais. E aqui eu tenho, o que pode reduzir as desigualdades sociais? Aliás, pode somar para um maior desenvolvimento social da comunidade. Ações de bem-estar, que gerem bem-estar para as pessoas, postura, por exemplo, a construção de calçadas para as pessoas fazerem caminhadas. Isso aqui é uma medida de bem-estar. Ficou claro, minha gente? Sim ou não? Em Teresina, em vários pontos, isso já acontece, ok? Mas a gente também tem postura ética diante das outras pessoas, dignidade humana, metodologias participativas que permitam que as pessoas participem do planejamento, elas sejam incorporadas, o envolvimento da comunidade, isso é uma consequência disso, conduta dos trabalhadores na medida que é uma conduta que respeita o meio ambiente. A gente pode falar também de atitude cidadã e autoestima. Esses são pontos que envolvem aí a dimensão social. Vamos adiante. Programas de educação ambiental, responsabilidade social, incentivo ao esporte, que promovam a saúde e o bem-estar, capacitação profissional, não é? Também aspectos ligados à segurança do trabalho. Tudo isso está dentro dessa lógica de a gente conseguir ter um tripé socialmente justo. Beleza? Devia ter aqui, né? Tá dizendo a Kathleen, não é? Verdade, Kathleen, em todo lugar, né? A verdade, é isso mesmo. E aqui tem a dimensão econômica. Essa aqui é a que mais tem influência nas tomadas de decisão. Por isso que ela é mais prestigiada. A gente vive num sistema econômico, no modelo de sociedade que privilegia mais o econômico do que o social, do que o ambiental. Ok? Então, do ponto de vista econômico, é um fator, porque ele move a sociedade. Em uma empresa não é diferente. Ela precisa ser viável economicamente. Se uma empresa não é viável economicamente, meus caros futuros técnicos em finanças, por isso que essa responsabilidade é muito grande. Vocês estão no curso técnico de finanças.
Então, cabe a vocês somarem onde vocês forem trabalhar com essa visão mais ambiental, mais humanista, e não somente economicista, entende? Não só econômica. A dimensão econômica é importante, mas sem essas outras, ela é incompleta. Agora, se esta organização ela busca sustentabilidade, ela vai investir em maquinários novos. Por exemplo, maquinários novos gastam menos energia, então geram mais economia, inclusive para a empresa. A empresa força menos o meio ambiente e ainda tem economia de energia, sacam? A energia elétrica, aí você vai reduzir o volume de energia elétrica. Aqui já está acontecendo maiores números de investimentos em energia fotovoltaica, que é a mesma solar, de energia eólica. Esses são alguns caminhos interessantes. Deixa eu destacar aqui as partes da economia neste diagrama aqui. Só um minuto. Já usei a azul, a verde, vou usar aqui a amarela. Então, aqui a dimensão econômica envolve prosperidade, resultados econômicos, respeito aos fornecedores, relação com os clientes, né? Tá tudo dentro deste pacote aqui. Mas é importante, é fundamental, mas o econômico não é tudo, ok? Câmbio Ribeira do Piauí, beleza, Francinópolis. Cadê o boa tarde de Francinópolis pelo chat do IPTV? Muricy dos Portela, Parnaíba, Queimada Nova, oi. Então vamos adiante. A mesma empresa pode investir em novas tecnologias para fazer o tratamento dos seus resíduos. Ela pode reutilizar sobras da sua produção e até de água, desde que não sejam para o seu consumo. Eu destaquei em amarelo aqui. A empresa deve estar aberta a investir para ter retorno posteriormente, ok? Bem como também está aberta a divulgar os valores dos seus investimentos, porque isso transmite, né, transparência. É como se, quando a empresa ela vai fazer isso, vai divulgar suas ações, ela pode se tornar um exemplo para as outras seguirem. Ela se torna uma líder no mercado, né? Ela passa a ditar certos padrões de comportamento, ok? Isso faz muito sentido, fortalece a imagem. Com tudo que foi dito, minha gente, pode-se observar que não são os aspectos, não são simples. Equilibrar a dimensão econômica, social e ambiental não é simples. Ela envolve investimentos. Esses investimentos não são baratos, ok? E envolve também, destaco em amarelo, mudança de cultura e paradigmas, ok? Formas de pensar, formas de agir. O que isso é muito difícil na sociedade, já que em muitas organizações as questões ambientais são vistas como algo que não trazem lucro, que trazem somente despesa. Nas empresas, são muitas as áreas financeiras das empresas que veem as questões ambientais como fontes de despesas e que não trazem lucro, e por isso não são prestigiadas. Cabe a vocês, meus caros futuros técnicos em finanças, onde vocês estiverem trabalhando, contribuírem para mudar essa lógica, que é insustentável, tá bom? Pensar em meio ambiente só como despesa e que não traz lucro, isso é insustentável. É preciso mudarmos este pensamento, tá bom? Só assim a gente pode pensar em sustentabilidade e depois em desenvolvimento sustentável. Vamos adiante. Vejam, esse termo em inglês, por que ele está posto aí? É porque nos livros, nos artigos de negócios, que são naturais, fontes de estudos de vocês, meus caros futuros técnicos em finanças, vocês vão ver esses termos. A gestão usa muito termo em inglês.
Então, quando vocês encontrarem esse triple bottom line, na verdade, ele quer dizer tripé da sustentabilidade, tá bom? Ok. Pode ser conhecido como TBL, como 3BL ou tripé da sustentabilidade, tá bom? Foi criado por um britânico, esse John Elkington, em 1994, viu? Ele definiu que as organizações devem ir além da gestão financeira. Além de só olhar para fluxo de caixa, de balanço patrimonial e DRE, demonstrativo de resultados do exercício. É que as empresas elas precisam se ver como parte da sociedade, como integrante do meio ambiente e responsável pelo meio ambiente, impactando nessas esferas. Sacaram isso, minha gente? Câmbio. Vamos adiante. O triple bottom line também é denominado como, vejam, a gente marca texto, deixa eu botar o verdinho. Ele também é chamado dos 3 P's, porque ele envolve pessoas, o planeta e o lucro. Essas dimensões elas precisam andar juntas, ok? Tudo bem? Independente do nome dado para esse tripé, é interessante que ele faça parte da cultura organizacional. O Davi William, o senhor recomenda algum livro que fala sobre investimento? Davi William, eu posso trazer amanhã livros nesse sentido, dicas de livros que vocês possam estar pesquisando sobre investimentos e também investimentos verdes, né? Que financiem atividades de preservação ambiental. Tá bom? Eu estou olhando para o relógio agora, Davi William, Kathleen, Kelly, e são 15 horas e 58 minutos. Nós vamos para o nosso intervalo. E grande abraço, a gente se encontra amanhã, tá bom? Tchau, tchau.